Pai, podemos nos entregar plenamente nos Teus braços e sabemos, Pai, que Tu és um Deus maravilhoso, Senhor, o Deus que é o Deus do impossível. Por isso, Pai, que estamos aqui Te adorando, Pai, em espírito e em verdade, engrandecendo o Teu nome, porque Tu és digno, Pai. Deus santo, Deus maravilhoso. Obrigado, Pai, por nos ter tirado do lago de fogo e enxofre, para porarmos toda a eternidade, Pai, diante de Ti, na Tua presença, Pai, porque Tu és maravilhoso, Pai. Muito obrigado, Pai, nós Te agradecemos, no nome de Jesus, amém, aleluia. Aleluia, Deus é bom demais, amados, e como Deus é bom. Eu queria avisar para você, amado, que só vem aqui para o culto o ano passado, que depois passa na secretaria, né, que o teu nome vai estar lá marcado, né, porque não é possível que você tenha vindo para o culto apenas no ano passado. Esse ano ainda não veio ainda para o culto, né? Mas Deus é bondoso e eu creio de todo o meu coração. Obrigado. Que Deus vai usar com a sua misericórdia com relação à sua vida. Muito obrigado. Obrigado mesmo. E amados, Deus tem colocado algo no meu coração para que a gente possa conversar um pouco com relação agora no mês de janeiro. Em primeiro lugar, Deus disse assim, que haja luz e houve luz num terceiro dia. Foi num terceiro? Não, foi não. Mas Deus é bom demais. É bom que é só assim eu consigo ver vocês, não é verdade, amados? E amados, Deus colocou um tema para que a gente pudesse conversar um pouco agora no mês de janeiro, nos domingos, que é justamente com relação à fé. Sabe, viver pela fé. Porque o povo de Deus, amados, ele precisa entender que nós somos um povo que anda e vive pela fé. Nós não somos um povo qualquer, mas somos o povo da fé. E é por isso, amados, que esse tema, ele não deve apenas ser ministrado aos nossos corações no domingo à noite, mas sim todos os dias da nossa vida. Porque o povo de Deus que não anda e não vive pela fé, ele não vai chegar a lugar nenhum. E Deus deseja, amados, que em cada momento do nosso dia a dia, a gente possa ter êxito em tudo aquilo que vamos fazer. Porque, amados, Deus não nos chamou para viver igual a lagartixa, se arrastando pela vida. Mas Deus nos chamou, amados, para vivermos como águias e dar voos mais altos. E vivemos na plenitude de tudo aquilo que Ele tem preparado para a minha vida e a tua vida também. Então, por favor, olha assim para teu vizinho e diz para ele, meu irmão, é pela fé que nós vivemos. E amados, eu queria que você pudesse abrir comigo lá em Hebreus, em Hebreus no capítulo 11, vou ler aqui a Bíblia na nova versão transformadora, mas não se preocupe que ela diz a mesma coisa que está escrito na sua Bíblia, só com palavras um pouco diferentes, mas que falam a mesma coisa. E aqui em Hebreus capítulo 11, enquanto você abre, amados, eu queria apenas trazer um fundamento para que você possa entender, porque algumas pessoas, amados, elas ainda não entendem o que é fé. E fé, amados, eu vou tentar traduzir assim para que fique a forma mais simples possível para você poder entender, para que desde uma pessoa leiga até um doutor nas escrituras possa entender o conceito do que é fé. Fé, amados, é você crer, acreditar em tudo aquilo que Deus disse para você, independente de aquilo que os teus olhos vão estar te mostrando ou os teus ouvidos vão estar escutando. Porque, amados, fé é justamente crer naquilo que Deus fala e não duvidar de jeito nenhum no seu coração. Então, fé simplesmente é isso. Para que você possa entender melhor, deixa eu trazer aqui uma história para você poder entender. Diz que tinha uma menina que se chamava Sara e ela morava aqui no interior aqui da Paraíba, e aquela jovem, ela fazia parte de uma igreja como a nossa, uma igreja que anda pela fé, que vive pela fé, e estava passando por um momento de muita seca aqui no interior, aqui do sertão da Paraíba. E aí o que é que acontece, amados? Ela um dia, o pessoal da igreja resolveu ir para a igreja orar para que Deus pudesse mandar a chuva. E quando passaram na casa de Sara, disseram, ei Sara, vamos lá junto com a gente para que a gente possa ir para a igreja, para que a gente possa orar, para que Deus possa mandar a chuva sobre a nossa terra. Porque eles viviam da agricultura e eles dependiam disso.
E Sara disse, que beleza, ótimo, isso é um bom princípio. Então espera só um minutinho que eu vou ali dentro pegar uma sombrinha e já volto. E um irmão olhou para o outro e disse, para que Sara vai pegar uma sombrinha? Faz anos que não chove por aqui. E quando ela chegou, ela escutou aquele comentário e ela disse, vem cá, mas nós não somos o povo que vivemos pela fé? E eu creio em tudo aquilo que Deus diz. E se nós vamos orar por chuva, eu creio que Deus vai mandar chuva sobre a nossa terra. Então fé é isso, amados, é crer de todo o nosso coração que aquilo que Deus falou na sua palavra vai acontecer. Então Sara, ela sabia que a partir do momento que ela orasse o que era que iria acontecer, Deus escutaria as nossas orações e poria em prática aquilo que nós declaramos com a nossa boca. Então, amados, fé é justamente isso, crer de todo o nosso coração e não duvidar daquilo que Deus está falando. Então é por isso que aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz mesmo assim, amados, presta bem atenção, Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, às vezes as pessoas elas ficam imaginando, puxa vida, o que é isso? Como é que eu faço para poder agradar a Deus? Eu queria tanto viver uma vida que agradasse ao Senhor. Amados, Deus não é um Deus enigmático, assim que Ele tem algumas coisas escondidas que é apenas para alguns filhos dele. Não, Deus se revela através da sua palavra. E Ele demonstra de uma maneira bem clara que se eu e você queremos agradar a Deus, nós precisamos viver pela fé. Porque Ele diz que não existe nenhuma outra maneira a qual a gente possa agradar ao Senhor, a não ser andando e vivendo pela fé. Então, amados, fé é essencial para que o povo de Deus possa viver. Nós, amados, para podermos ser filhos de Deus, nós tivemos que crer pela fé, receber, amados, a salvação. Então, amados, o povo de Deus é um povo que anda e vive pela fé. Então escuta bem isso e aprende isso. Peixe ele nada, pássaro ele voa e crente ele crê. E nós, amados, fazemos isso justamente. Então a nossa fé, amados, não é uma fé cega, não é uma fé que não tem algum local para poder chegar. Não, amados, nós cremos naquilo que realmente Deus se revela através da sua palavra. Sabe, amados, não é que eu vou complicar, eu vou tentar me fazer o mais claro possível. Eu queria que você prestasse atenção com relação a isso. Entenda, amados, que a nossa fé, ela não é cega. A nossa fé tem fundamentos. Porque, amados, para você poder entender quem Jesus Cristo ele é, Deus deixou escrito na sua palavra a maneira a qual pudesse identificar que Jesus Cristo era o Messias e que nele a gente pudesse justamente crer. Porque, amados, Deus deixou as evidências. E quais são as evidências que Jesus Cristo é o Messias? É justamente as promessas que Deus deixou para ser cumprida através da vida dele. Então, amados, não tem como uma pessoa na face dessa terra pudesse dizer, olha, eu vou nascer em tal local, eu vou nascer justamente de uma semente de uma mulher, e não de uma semente de um homem e uma mulher, né, que ele seria crucificado, que as vestes dele seriam lançadas a sortes. Então todas essas promessas, essas profecias, elas foram cumpridas na vida de Jesus. Então, amados, a nossa fé ela não é cega como algumas pessoas elas querem fazer com que a gente acredite. A nossa fé é uma plena certeza naquilo que o nosso Deus nos deixou escrito. Então, amados, a nossa fé, nós sabemos no que estamos crendo. Porque nós podemos ver que Jesus Cristo ele dividiu a história, porque faz 2023 anos que Jesus Cristo esteve aqui nessa terra, não é verdade? Então, amados, eu e você, nós temos uma fé que é uma fé que segue princípios, que é de acordo com a palavra de Deus. Então não ache, amados, que você está crendo por acreditar, por alguém falou para você, não foi minha avó que me contou, não foi Deus que te revelou. E por Ele ter te revelado, amados, você pode crer e andar segundo essa fé. E com isso, amados, você vai alcançar aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Então guarda isso, porque a tua fé, ela não é cega de jeito nenhum. Tá certo, amados? Dá para entender até aí? Pronto, amados, mas aí você pode perguntar, eu estou apenas trazendo alguns fundamentos para que você possa entender com relação à fé. Tá certo, amados? Porque nós ensinamos desde a pessoas leigas até doutores,
mas queremos trazer um ensinamento simples e prático para que você possa entender. E você pode até estar me perguntando, mas Eduardo, vem cá, tá? E como é que eu faço para andar pela fé? Para que a poderosa mão de Deus possa se mover a meu favor? Será que é apenas chorando e clamando diante de Deus? Será que é com isso que eu vou fazer com que Deus se compadeça de mim, pela situação difícil que eu estou passando, e por isso que Deus vai se mover? Não é dessa maneira que Deus nos ensina. Muita gente está cantando hinos dentro da igreja, mas que são hinos de incredulidade, que não estão de acordo com a palavra de Deus, dizendo que se você quer adquirir alguma vitória, você precisa gemer e chorar. Mas isso é a verdade? Não, amados. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, amados, se eu quero ser alguém forte no Senhor, e é esse o desejo da parte de Deus para a tua vida, você precisa investir tempo em conhecer a Deus, que se faz conhecer através da sua palavra. Então, amados, é pela fé, ou seja, é escutar a palavra de Deus, que a fé vem para você. Não é, amados, de você estar assistindo novela, porque novela ela não serve para a minha vida nem a tua vida também, mas escutar a palavra de Deus, amados, vai te fortalecer, para que quando chega o dia mau, você tenha em quem socorrer, porque é a tua fé que vai te levar à vitória. Então, por favor, olha para teu vizinho e diz para ele, meu irmão, é a tua fé que vai te levar à vitória. Então, amados, se você achava que era gemendo e chorando, não é, amados. Mas é em escutar a palavra, e escutar de novo a palavra, depois escutar de novo a palavra, e com isso está lá, amado, sendo fortalecido dia após dia. E quando o diabo vem com uma mentira contra você, o que é que você vai fazer? Combater com a verdade, porque a tua fé vai estar alicerçada na palavra de Deus. Eu me lembro, amados, há muitos anos atrás, ainda quando eu morava lá em Campina Grande, a minha irmã, amados, ela sempre teve manias de brincar comigo e de me fazer assim, um certo tipo de palhaço para ela, porque eu sou 5 anos mais novo do que ela, e ela de vez em quando ela chegava cada uma, e teve um dia que ela teve uma brilhante ideia de chegar para mim e dizer, Eduardo, você é o irmão que eu mais amo, eu gosto mais de você, mas eu queria te dizer uma coisa, eu vou tomar banho agora, e como eu sou feita de sabão, eu vou derreter e vou descer pelo ralo. E ela chegou, mas ela me abraçava, e eu chorava e gritava, não, minha irmã, não vá. E ela fazendo mais aquele desespero todo de fechar a porta e dizer, tchau, meu irmão, eu já vou. E eu lá, amado, desesperado. E será que Deus, amados, deseja que os filhos dele sejam enganados pelo diabo? O diabo dizendo, eu vou te matar, eu vou te destruir. E a pessoa, não faça isso, pelo amor de Deus, Senhor. Se tu um guia, estiver me escutando, me ajuda. Rapaz, deixa eu te dizer uma coisa. É pela fé que nós vivemos, porque quando o diabo se levanta de um lado, você vai se lembrar que você tem um advogado que nunca perdeu nenhuma causa, e esse advogado, amado, se levanta do outro e diz, ei, pode parar, porque esse aqui foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ele é justo e justificado diante de Deus, e diabo, você não tem vez nem poder sobre a vida dele, e você vai se levantar com ousadia e vai dizer, diabo, eu não aceito isso que você está levantando contra mim. E em vez de cair, amados, você vai correr a carreira que é a proposta para a tua vida. Então, amados, é pela fé que nós conquistamos aquilo que Deus deseja. O povo de Deus, amados, não é um povo apático, um povo indiferente, um povo que vive e se algum dia der certo alguma coisa, está tudo muito bem. Não, amados, nós construímos a história que Deus escreveu para mim e para você. Nós não somos passivos, nós somos ativos no reino de Deus, e nós nos levantamos com ousadia e dizemos, diabo, você não tem voz, nem vez, nem poder sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, mas diabo, você vai ter um lugar específico na minha vida, que é debaixo dos meus pés. Amados, eu espero que você nunca tenha fumado nessa vida, mas se você já viu alguém fumando, você já viu que quando ele termina, ele joga a piola no chão e ele pisa em cima, não é desse jeito? É ou não é, irmão? Do mesmo jeito somos nós, fazemos isso com o diabo, dia após dia, vivendo pela fé. E nós nos acordamos, amados, e o diabo vai temer nos ver, porque ele não vai ver mais Eduardo, mas ele vai ver Cristo na minha vida. Ele não vai ver mais Rita de Cássia, aquela que dorme e acorda e o cabelo não assanha, mas ela vai ver Cristo na vida dela. Porque, amados, nós somos uma pedra no sapato do diabo. Ele nos teme, amados,
Mas muitas vezes as pessoas estão querendo viver, mas como se fosse um gatinho molhado no dia de chuva, num cantinho de parede. Não, mas nós somos intrépidos e ousados no Senhor. Essa terra, ela vai ser sarada, porque você está aqui nessa terra. Será que eu estou ministrando para mim mesmo? Mas você não está entendendo que você é a menina dos olhos de Deus, que é através da tua vida que Deus vai fazer coisas grandes e impactantes, porque, amado, se você não sabe, das tuas mãos flui poder de Deus, da tua boca, amado, sai vida para abençoar a vida de pessoas, porque antes, onde existia morte, desgraça, o diabo estava reinando naquele lugar, você chegou. E aí o que é que acontece? O povo já tinha comprado o caixão, vai enterrar, não tem jeito, aí você chega naquele lugar, o bom perfume de vida, que exala através da tua vida, chegou naquele lugar. Então você leva vida aonde você vai, você é o povo que vive e anda pela fé, você é essa pessoa, mesmo que você olhe para mim e diga, eu? É você mesmo. Mesmo que você não entenda isso que eu estou te falando, mas vai ser depositado dentro do teu coração. E você vai sair daqui afogueado, porque Deus vai te mostrar a verdade. E a verdade vai te libertar, trazer uma nova vida para você, aonde você vai se levantar todos os dias da tua vida e dizer, diabo, aonde antes você tinha prevalecido, agora quem prevalece sou eu. Porque Deus me deu a vitória. Não foi pela minha força, não foi pelo meu conhecimento, mas foi pela fé. Eu recebi aquilo que Deus já entregou nas minhas mãos. Então, por favor, olha assim para teu vizinho e diz para ele, meu irmão, 2023 vai ser um pipoco na tua vida. Sabe, amados, muitas vezes nós começamos o ano dizendo, eita rapaz, é menos um ano da minha vida, né? Pois é, cada dia está mais perto de eu poder morrer. E sabe, amados, deixa eu dizer uma coisa. Eu queria olhar bem dentro dos teus olhos e dizer, meu irmão, deixa eu te contar uma boa nova do Evangelho. E essa boa nova do Evangelho diz, amados, que Deus fez nova todas as coisas e Ele promove finais felizes na tua vida. E no ano de 2023 não vai ser um ano qualquer, porque você se levantou pela fé e viveu pela fé, e porque andou pela fé, sabe o que é que vai acontecer? Milagres. Porque Deus, amados, é um Deus de milagres. O Deus que nós servimos, amados, não é um Deus do passado, um Deus que ficou morto e enterrado, mas é um Deus vivo e que reina. Esse Deus, amados, fez nova todas as coisas e mudou a minha vida e a tua vida também. Ele, amados, Ele nos garante, porque Ele tem todo o poder, Ele é o Deus do impossível, porque às vezes, mas as pessoas chegam e dizem assim, não, mas não tem mais jeito, o que é isso? Mas quem foi que disse que não tem mais jeito dentro da tua vida, que se Deus que é o Deus do impossível, é o Deus da tua vida? E sabe, mas Ele vai fazer nova todas as coisas, Ele vai realmente escrever um novo final para a tua história, porque, amados, assim como foi com a minha vida, assim como foi com a vida da minha família, assim será também com a tua família. A tua casa será um cantinho dos céus aqui nessa terra. O teu trabalho, amado, será próspero e maravilhoso. Mesmo que você diga, pastor, é tanta luta. Continua declarando assim mesmo, que vai continuar sendo desse mesmo jeito. Mas se você começar a falar de acordo com a palavra de Deus, dizendo, Pai, obrigado, Pai, porque é mais um novo dia na minha vida, é mais um ano de vida que Tu me dá a oportunidade, Pai, de ver a manifestação da Tua glória e do Teu poder através da minha vida. Aí eu creio de todo o coração, amados, que Deus tem todas as ferramentas para poder trabalhar através de você. Mas se a gente começa a murmurar, a reclamar, se maldizer, quando eu faço isso, o que é que eu estou fazendo? Estou dando todas as ferramentas para que o diabo possa vir destruir a minha vida. Mas quando eu começo a andar pela fé e dizer, Pai, obrigado, Pai, porque Tu és um Deus maravilhoso. Eu sei, Pai, que nessa situação, Pai, eu não tenho como pagar. Mas, Senhor, dinheiro não é o meu Deus. É Tu, Senhor, que é o meu Deus. O dinheiro não diz para mim como eu devo viver, mas Tu, Senhor, que me diz como devo viver. E a Tua palavra me diz, Pai, que eu vivo pela fé, e é pela fé que eu vou conquistar essa situação.
E sabe, amados, Deus vai abrir portas onde não existem portas. Deus vai começar a fazer coisas na tua vida, amados, que você vai começar a se estremecer todinho. E dizer, Pai, somente a tua glória e o teu poder poderia fazer isso. Porque, amados, nós não servimos a um Deus de pedra, um Deus de faz de conta, não é um Deus de madeira. Nós não servimos um Deus, amados, que foi inventado pelo homem, mas nós servimos um Deus que criou o homem. E esse é que merece a nossa adoração. E é desse, amados, que merece o nosso louvor, amados. Então entenda uma coisa de uma vez por todas: crente vive pela fé. Assim como um peixe nada, assim como um pássaro voa, você anda crendo, porque você é crente. Olha assim para teu irmão e diz para ele: meu irmão, no primeiro dia do ano de 2023, você aprendeu que crente, ele crê. Aleluia. A gente vai escrever um livro, amados, Deus é Deus. O segundo livro que a gente vai escrever vai ser assim: crente é aquele que crê. O terceiro livro vai ser sobre o que, Rita? A risada do Senhor é a tua força. A alegria do Senhor é a tua força, né, Rita? Obrigado pelo tema. Sabe, amados, é dessa maneira a qual nós vivemos, amados. Porque Deus, olha, entenda bem uma coisa. Deus, para poder agir nessa terra, Ele precisa de pessoas que possam pegar junto com Ele. Dá para entender até aí? Deus, para poder fazer com que a sua palavra seja cumprida nessa terra, tem que ter uma pessoa que crê. Aí você diz assim: eis-me aqui, Senhor. Quando Deus precisa de alguém aqui nessa terra para poder fazer as coisas acontecer, aí tem você aqui nessa terra. Tá certo? Para que ninguém diga assim: ela apontou só um dedo, assim, aponta logo assim, para você saber que foi com você mesmo. E aí o que é que acontece, amados? Você que vive pela fé, que é cheio do Espírito Santo, que conhece a palavra de Deus de cabo a rabo, o que é que acontece, amados? Deus vai usar você justamente para poder fazer acontecer as coisas aqui nessa terra. Porque a parte dele é a parte do impossível, amados, e a tua parte é a parte de crer. Dá para entender até aí? Então escuta bem isso. Quando o povo de Israel estava diante das muralhas de Jericó, o que foi que aconteceu? Eles teriam condições naturais de poder avançar e conquistar a terra de Canaã? Não, amados, as muralhas estavam ali, Jericó estava no meio do caminho. Mas quem sabe, amados, que Canaã ainda é nessa terra. A terra que mana leite e mel ainda é nessa terra. Não é quando nós chegarmos lá no céu. Porque, amados, se tem inimigos para podermos lutar, para alcançar aquilo que Deus tem proposto para a minha vida, o que é esse inimigo, amados? É o medo, é a incredulidade, são as coisas que o diabo traz contra nós, são as armas do diabo. E essa terra que mana leite e mel, amados, ela é proporcionada por Deus para mim e para você, para usufruir ainda em vida nessa terra. Dá para entender até aí? E aí, amados, o que é que acontece? Deus chega, amados, lá para o povo dele e diz assim: olha, eu entreguei, já está nas tuas mãos, eu já entreguei Jericó, seu rei e seus valentes. Então, amados, tinha condições do povo da cidade de Jericó conseguir enfrentar o povo de Israel? Não. Mas Deus deu mais instruções, disse: olha, vocês arrodeiam a cidade e no 7º dia vocês vão arrodear também 7 vezes, vão dar um grande brado, um brado de vitória, um brado de alegria. E sabe, amados, isso é feito pela fé. E quando eles estavam lá, amados, o que é que eles fizeram, amados? Eles fizeram a parte que cabia a eles. Crer naquilo que Deus tinha falado e agir à altura daquilo que Deus tinha dito. E quando eles fizeram isso, amados, Deus fez a parte dele, que é a parte sobrenatural. E quando, amados, Deus fez o sobrenatural, o que é que aconteceu? Aquelas grandes muralhas que passaram-se anos e anos para ser construídas, ruíram e viraram pó diante dos seus pés. Porque, amados, dia após dia, o diabo vai levantar contra a tua vida para que você não possa alcançar os sonhos e propósitos que Deus tem para você. Mas, amados, é pela fé que você vai conseguir chegar lá. Deus tem um lugar maravilhoso preparado para a minha vida e a tua vida também. Deus tem preparado Canaã para mim e para você. Então, amados, deixa de viver na mesmice. Deixa de viver no dia a dia como se nada poderia acontecer, mas ergue-te, levanta-te, descruza os braços e fala aquilo que Deus disse, porque você vai viver naquilo que Deus tem preparado para você. Deus tem preparado uma terra
que emana leite e mel. E essa terra é justamente para o povo dele. Você é o povo de Deus? Deixa eu te dar a oportunidade de responder. Você é o povo de Deus? Se você é o povo de Deus, amado, saiba disso. Porque, amados, tem segredo que parece que para muita gente está oculto, mas como eu disse e repito novamente, o nosso Deus não é um Deus que esconde, Ele revela e se faz revelar através da sua palavra. Ele nos diz, amados, que tem muito mais para a minha vida e a tua vida também, que basta a gente crer naquilo que Ele falou e agir à altura, e Ele vai fazer o impossível acontecer, porque nós vamos chegar aonde Deus nos chamou para podermos chegar. E pode ter certeza, amados, que algumas pessoas vão conquistar cidades, outros vão conquistar nações, e outros, essa terra vai ser pequena para tudo aquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Então, amados, se prepare para as coisas grandes da parte que Deus tem para mim e para você, porque eu não consigo acreditar que Deus é um Deus que está ali dentro de uma caixinha, que o nosso Deus é um Deus pequenininho. Não, o nosso Deus é grande, o nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus, amados, ressuscita mortos, porque as pessoas estão dando mais crédito àquilo que o diabo faz, que é matar, roubar e destruir. Mas Deus, amados, Ele pega aquilo que estava morto e traz vida. Sabe, amados, deixa eu perguntar uma coisa para você, pensa junto um pouco junto comigo. Quem é que tem mais poder? Aquele que destrói ou aquele do meio de toda aquela destruição, do caos, consegue manifestar vida dali? Eu creio, amados, que o nosso Deus, amados, não tem nem comparação para aquilo que o diabo pode fazer. O nosso Deus, Ele faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus. Então, amados, para de pensar em Deus numa caixinha, um Deus pequeno, um Deus tão infinitozinho, pequenininho. Sabe, amados, mas veja como Deus realmente Ele é e aquilo que Ele deseja fazer através de você. Porque, amados, pessoas vão ser curadas através da tua vida, famílias vão ser restauradas através da tua vida. Sabe, amados, coisas grandes vão acontecer, amados. Que as primeiras páginas dos jornais sejam estampadas pelo povo de Deus. O que aconteceu? A Fabiana foi lá no velório e quando chegou lá, a pessoa já fazia tempo que estava falecido e ela impôs as mãos e ele ressuscitou. Ai, que milagre grande e maravilhoso. Pastor, que exagero que nada, que incredulidade é a pessoa não acreditar que Deus pode fazer muito mais do que isso. Porque, amados, o povo de Deus, amados, está vivendo como se Deus fosse um Deus do passado. Mas viva como Deus é um Deus do presente. E viva pela fé. Sabe, amados, e você vai ver as coisas que Deus deseja fazer através da tua vida. Tem coisas, amados, que parece que a gente tenta convencer o povo de Deus daquilo que Ele é. Imagina, né? Parece até uma inocência alguém tentar ensinar para o peixe a nadar. Dizer, meu filho, você precisa nadar. Você tem que nadar. Você é um peixe. Você nasceu para viver dentro d'água. É até um absurdo uma coisa dessa, não é verdade? Uma infantilidade. E, amados, imagina eu tentar ensinar para o povo de Deus que eles precisam crer e com isso eles vão viver na plenitude daquilo que Deus tem. Amado, deixa eu te dizer uma coisa, isso é natural na tua vida. O poder de Deus flui naturalmente através da tua vida. Eu não preciso tentar te convencer de alguma coisa que é natural através de você. Deus te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. No nome de Jesus, o diabo e os seus anjos, eles vão ter que te obedecer. Mas não é na tua autoridade, mas é a autoridade constituída através da tua vida que foi dada por Deus. E as coisas vão acontecer. Quantos Smith Wigglesworth nós precisamos ainda ter nessa terra? É que meu sotaque é sul-coreano, então o meu inglês talvez você não tenha entendido muito bem. Mas quantas pessoas nós precisamos como Kathryn Kuhlman? Quantas pessoas, amados, será que apenas algumas pessoas no corpo de Cristo é que foram escolhidas para viver e andar pela fé? Não, amados, são todos os filhos de Deus. E eu, como filho de Deus, amados, tenho um privilégio, não é obrigação, é privilégio de poder viver e andar pela fé. E com isso, o que é que vai acontecer? Milagres.
Milagres são coisas naturais para mim e para você. E no ano de 2023, amados, esse é o ano que Deus preparou para poder agitar as águas da tua vida, ao ponto de você olhar para um lado e para o outro e dizer: Senhor, que maravilha foi essa que tu fez. Porque, amados, o ano de 2023 vai ser um pipoco na tua vida. Sabe, eu nasci em Campina Grande, amados, e às vezes eu tenho que traduzir algumas coisas porque as pessoas não entendem. Pipoco, quando a gente fala, amados, significa justamente um sucesso. Dá para entender até aí? Dá para entender? Quando eu dizer assim, ó, amado, tua vida vai ser um pipoco, é que eu estou dizendo que tua vida vai ser um sucesso, nas mãos do Senhor. Por causa de quê, amados? Porque você resolveu crer e andar segundo aquilo que Deus tem dito na sua palavra. Porque é chegado o tempo, amados, do povo de Deus não viver mais na mesmice, não viver mais à mercê de tudo aquilo, esperando que alguém faça alguma coisa. Não, Deus está nos chamando à responsabilidade e dizendo que a responsabilidade foi entregue nas minhas mãos e nas tuas mãos também. Que nós olhamos para o mundo lá fora e dizemos: Senhor, tu não vai fazer nada, e Deus está olhando para mim e para você e dizendo: você não vai fazer nada, porque eu já te dei a autoridade de poder pisar nas serpentes e escorpiões. Então está faltando o quê? É eu e você tomarmos a posição certa e vivemos à altura daquilo que Deus deseja. Então, por favor, olha com muito amor e carinho para o teu vizinho e diz para ele: meu irmão, nós vivemos pela fé, nós andamos pela fé. Aleluia. Puxa, fechei a Bíblia. Mas aí, amados, o que é que eu preciso explicar para vocês? Eu sei que esse mundo, não estou dizendo para você que você nunca mais vai ter inimigos quando você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Mas, amados, é uma coisa que é interessante, porque a Bíblia ela não esconde isso. Ela diz: olha, você vai ter inimigos. Os inimigos vão se levantar contra você. Mas o que eu mais gosto na Bíblia, amados, na palavra de Deus, que traz o conhecimento para a minha vida e a tua vida também, é que ela diz que você vai ter inimigos, mas esses inimigos, eles não vão ser páreos para poder nos enfrentar. Eles nunca vão conseguir nos vencer. Porque o maior é que habita dentro de nós. E é por causa disso que a vitória é nossa. Então, amados, nesse mundo nós vamos ter aflições? Vamos ter problemas? Vamos ter problemas. Mas o que é interessante, amados, é que, como eu já vim explicando desde antes, né, nós vamos agir à altura daquilo que Deus quer e nós vamos ver os milagres acontecendo aqui. Porque, amados, aquilo ainda está gravado no meu coração e eu queria contar novamente para você. Foi num dia que Isabelle amanheceu e eu precisava ir trabalhar, e ela foi acordar ela para eu ir para o trabalho. Rita ia levar os meninos para a escola. Nessa época, Isaías, o mais novo, ele ainda não existia. Mas aí o que aconteceu, amados? Eu pegava Isabelle e ela dizia: papai, eu não consigo ficar em pé. E eu botava a menina em pé e ela caía. Eu botava ela em pé e ela caía. Eu disse: Isabelle, para de brincar, que papai precisa ir trabalhar e eu não tenho como ficar aqui brincando uma hora dessa com você. E ela disse: mas eu não consigo ficar em pé. E eu cheguei para a Rita e disse: Rita, olha, eu vou embora, mas olha Isabelle, porque ela está um pouco estranha. E a Isabelle levou ela para um médico e chegou lá, a médica disse: é melhor bater uma chapa, como é que chama aqui em João Pessoa? Uma radiografia, fazer um exame do pulmão. E aí, né, ela foi fazer o exame do pulmão e no exame, os 2 pulmões dela estavam cheios de secreção. Estava cheio. E a mulher lá onde ela bateu a chapa, né, chegou e disse: olha, é melhor levar ela de volta para o hospital e leve já justamente esse exame para poder a médica ver. E na mesma hora ela foi internada. E naquela época, mas estava um surto grande de H1N1, que algumas pessoas antigamente chamavam de gripe suína, depois mudou o nome, não sei porquê. Mas, amados, naquele momento, eu estava no trabalho e Rita me liga. E ela disse: olha, Eduardo, Isabelle, eu estou com ela aqui no hospital e ela está indo para o isolado. E a médica disse que ela está com H1N1 e ela precisa ser agora, imediatamente, ir para o isolamento para que não possa também contaminar outras pessoas. E, amados, naqueles dias, estavam muitas pessoas morrendo de H1N1. E a primeira notícia, assim, o primeiro pensamento que chegou para mim foi: puxa vida, Isabelle, ela vai morrer.
Foi Deus que disse isso? Não, era o diabo que estava soprando no meu ouvido. E sabe, amados, foi 10 minutos lá do trabalho até chegar naquele hospital. E foi os 10 minutos de pior incredulidade da minha vida. Porque eu ia conversando com o Senhor e dizendo, mas pai, por que é que você está fazendo isso? Leva a mim, mas não a minha filha. E eu acho que Deus olhava para mim e dizia, meu Deus, que incrédulo, meu Deus do céu, Deus dizendo que meu Deus do céu, né? Que incredulidade grande é essa? E sabe, amados, quando eu cheguei no hospital, para minha alegria, Rita, ela estava lá, os meus pais também estavam lá. E quando a gente chegou naquele quarto, faltava pouco tempo para o pessoal vir pegar ela para levar para o isolado. E Rita parou, olhou para mim, e amados, é uma coisa que é interessante, quando você convive demais com uma pessoa, até o olhar daquela pessoa já fala alguma coisa para você, não é? E quando Rita parou, ela não disse nada, mas só dela olhar para mim, era como se ela dissesse, mas como é que pode? Um homem barbudo, que prega a palavra de Deus, que crê em Deus, com uma incredulidade tão grande dessa, chorando, para de chorar, rapaz. E amados, você não imagina o que é engolir o choro com o olhar. E naquele momento eu parei, engoli o choro e de Rita disse, rapaz, vamos orar? Eu disse, vamos. Aí ela chegou e disse, ó, seu João, é de Lamar, que são os meus pais, vocês poderiam sair do quarto para que a gente pudesse orar? E quando eles saíram, amados, a gente fez a oração mais rápida que eu já fiz na minha vida, que foi justamente isso, Senhor, obrigado, porque eu sei, Pai, que Tu escuta as nossas orações e nós cremos plenamente, Pai, que Tu nos dê essa autoridade. E na autoridade do nome de Jesus, Isabela, eu te declaro sarada. Você pode perguntar, eu passei quantas horas orando? Eu acho que não deu nem um minuto. E sabe, amados, a paz que excede todo o entendimento tomou conta do nosso coração ao ponto de todas as pessoas que chegavam com notícias dizendo, olha, se conforme porque a vida é assim mesmo. A gente nasce com a única certeza nessa vida é que um dia a gente vai morrer. E eu chegava, mas eu respondia para todas as pessoas a mesma coisa. Isabela, ela não vai morrer, mas ela vai contar os feitos do Senhor na vida dela. E um dia a minha tia, que nunca tinha ligado para mim, me ligou lá de Campina e disse, olha, Eduardo, eu estou sabendo o que aconteceu com Isabela, eu sei que ela está isolada aí no hospital, mas meu filho, se conforme. E amados, eu vou ser sincero uma coisa com você, uma ira santa subia cada vez que eu escutava isso. E eu dizia, tia, eu vou lhe dizer uma coisa, Isabela, ela não vai morrer, ela vai viver e ela vai contar os feitos do Senhor na vida dela. E sabe, amados, eu sei que ela chegou e ela não compreendeu naquele momento o porquê que eu estava falando com tanta raiva, mas não era por causa dela, mas era por causa da inspiração que veio através dela. E eu não podia deixar, amados, que a minha fé fosse abalada, que a paz que excede todo o entendimento que tinha invadido o meu coração e o coração de Rita, pudesse ser tomado por palavras de incredulidade, porque se a fé vem pelo ouvir, a incredulidade também vem pelo ouvir. E aí o que é que acontece, amados? Minha tia disse, meu filho, eu sei, eu lhe compreendo que você não consegue suportar isso, mas se conforme que a vida é assim mesmo. Eu disse, tia, eu vou desligar, mas eu queria dizer novamente para a senhora a mesma coisa, Isabelle, não vai morrer, ela vai viver e ela vai contar os feitos do Senhor na vida dela. E sabe, amados, e foi tão rápido a cura de Isabelle, ao ponto de até os próprios médicos pararem de dizer, rapaz, a gente pode até ter sido uma gripe muito forte, mas não foi talvez H1N1. E passou-se meses, amados. E Rita foi atrás de poder saber do resultado dos exames, porque naquela época, mas estava demorando muitos meses para que o resultado saísse. E quando Rita ligou lá para o laboratório, e quando ela soube do resultado, realmente ela teve H1N1. Mas a mão poderosa do Senhor curou a vida da minha filha. A gente passou por aflições, o dia mal bateu na nossa porta, mas por causa da fé, naquilo que Deus disse, nós vemos a nossa filha não enterrada, mas viva e cheia de saúde. E do mesmo jeito, amados, que Deus fez comigo, Ele também vai fazer com cada um de vocês, porque o nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de fé. Porque se eu vivo pela fé, Deus vai poder mover a sua mão poderosa para poder atingir aquilo que você precisa atingir. E sabe, amados, nós vamos chegar onde Deus nos chamou para podermos chegar, porque você tem sonhos grandes da parte de Deus.
E eu digo e repito novamente, o ano de 2023, você vai alcançar aquilo que Deus te chamou para poder alcançar. Durante anos, amados, as pessoas dizem para você que você não ia conseguir, que você não chegava a lugar nenhum, que você não tinha valor nenhum. Mas quem foi que disse, amados, que são palavras de homens que determinam quem você é? É a palavra de Deus, que diz quem realmente você é. E você é a menina dos olhos de Deus. Você é abençoado na entrada, abençoado na saída. Na tua casa você terá muitos filhos. Sabe, amados, o que você plantar, mas a tua plantação vai ser generosa. Porque Deus vai te fazer prosperar. Então, amados, não vamos mais viver, amados, a mercê daquilo que o diabo muitas vezes quer trazer. Porque ele vive dizendo, amados, que não vamos chegar em lugar nenhum. Mas vamos parar um pouco de olhar aquilo que o diabo diz e vamos começar a olhar e ver como Deus diz. Porque, amados, Deus nos mostra diferente para você poder entender. Pronto, vamos explicar melhor para você poder entender. Estava lá o povo de Israel agora diante de Golias, diante dos filisteus. E todos os dias, durante 40 dias, de manhã e de tarde, Golias chegava lá e dizia, e aí, não tem homem não para poder me enfrentar? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um acordo. Estou parafraseando, tá bom? Vamos fazer um acordo. Basta apenas um homem para poder me enfrentar. Se eu vencer esse homem, o que é que acontece? Vocês, os israelitas, vão ser nossos escravos. Mas se esse homem me vencer, o que é que acontece? Nós, os filisteus, vamos ser escravos de vocês. E houve medo entre o povo de Deus. O povo de Deus olhava lá para Golias, aquele homem com quase 3 metros de altura, e dizia, rapaz, ele é grande demais, ele é forte demais, ele é treinado para a luta, ele sabe do que está fazendo. Essa era a visão que o povo de Deus estava tendo, olhando e dizendo, não tem jeito, não conseguimos enfrentar a ele é grande demais e ele é forte demais. Mas um dia chegou um rapaz naquele lugar que se chamava Davi, com uma face rosada, que cuidava das ovelhas do seu pai, mas que via como Deus via. O povo de Deus estava vendo o quê? É grande demais, não tem jeito. E como era que Davi estava vendo? Rapaz, é grande demais, não tem como errar. Quando eu e você, amados, começamos a olhar de acordo com a ótica de Deus, nós vamos ver, amados, que as coisas são diferentes daquilo que muitas vezes tem chegado aos nossos ouvidos. Porque pela fé eu vou ver como Deus vê, eu vou agir como Deus age. Porque muitas coisas começam a gritar aos nossos ouvidos, amados, para que a gente não consiga chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Estava lá, um outro exemplo para você poder entender melhor. Um dia, estava Jesus lá curando os enfermos, ensinando a palavra, e aquela grande multidão, amados, estava com fome. E os discípulos chegaram e disseram, Senhor, despeça eles para que eles possam ir, porque o dinheiro que nós temos, nem que a gente tivesse 200 dinheiros, não daria para matar a fome desse povo todo. Entenda bem, amados. A Bíblia fala, amados, que mamon é o dinheiro. Que dinheiro pode ser Deus na vida de algumas pessoas. E o dinheiro estava dizendo o que para os discípulos? Olha, vocês não conseguem. Mesmo aquilo tudo que vocês têm no seu bolso, não vai ser suficiente para poder fazer com que haja comida para alimentar todo esse povo. Então o dinheiro estava gritando nos ouvidos dos discípulos, é impossível que isso aconteça. Mas Jesus Cristo estava nos ensinando que não é o dinheiro, mamon, o Deus dinheiro que diz como vai ser o meu dia de amanhã diante das dificuldades. Deus estava dizendo que pela fé nós conseguimos fazer com que o impossível aconteça aqui. Então não é quanto eu tenho no meu bolso, mas é quanto eu tenho no meu coração. Porque é pela fé que eu vou alcançar aquilo que Deus quer para a minha vida e a tua vida também.
Porque, amados, muitas pessoas acham assim e dizem, pastor, eu vou viver essa vidinha, a minha vida inteira. Mas, amados, Deus vai trazer dinheiro do norte, do sul, do leste e do oeste. Porque não é o dinheiro que diz como vai ser a tua vida, mas é a tua fé em Deus que vai dizer como vai ser o teu futuro. E você vai viajar esse Brasil inteiro, você vai viajar esse mundo inteiro, anunciando as boas novas do Evangelho. E você vai chegar outro dia lá em Paris e eu vou estar lá junto com você, olhando para a Torre Eiffel e vendo aqueles ratinhos passando do outro lado. E você dizendo assim, coisa maravilhosa. Esse é o nosso Deus, o Deus do impossível. Aí a gente vai lá nos Estados Unidos, na casa de Realma, a gente cria uma caravana para ir lá na casa de Eduardo e ele vai receber todo mundo lá. Aleluia, pagando um avião, ônibus e tudo mais. Aleluia. É em Orlando? É Orlando. E a gente vai estar lá em Orlando, passeando. Lá tem praia. É perto? Quantos quilômetros? Umas 2 horas. E a gente vai estar lá indo para dar alguns frecheiros na praia lá na América do Norte. Mas você acha que é apenas para passear, fazer turismo? Não, mas é para fazer a vontade de Deus aqui nessa terra. E a gente vai se levantar, mas e viver pela fé. Porque, amados, não é o dinheiro que diz aquilo que nós vamos fazer, mas é a nossa fé. Porque, por exemplo, essa igreja, amados, me pergunto, tinha dinheiro para construir essa igreja? Não. A gente tinha dinheiro para construir a igreja? De jeito nenhum, amados. Mas, amados, foi interessante demais. Porque, amados, tinha aqui, esse terreno são 3 lotes. E aí a gente encontrou um moço, mas que já tinha mostrado vários e vários prédios dentro de João Pessoa, e nenhum prédio tinha soado bem dentro do nosso coração. Não tinha acendido aquela luzinha verde que o Espírito Santo nos mostra, dizendo, é esse o local. E um dia, mas a gente encontrou com esse corretor, e ele disse, rapaz, tem aqueles 3 lotes, o moço mora lá no interior de São Paulo, mas eu vou conversar com ele, mas talvez não dê certo, né? E sabe aquelas coisas assim que não é tão agradável de você escutar? Mas o moço disse, rapaz, eu faço negócio com eles. E a gente fez um negócio aqui. Essa igreja ela não é nossa, ela é alugada. Mas aí ele disse, tudo bem, a gente constrói a igreja, mas a parte de acabamento, pintura, fios, lâmpadas, todo o resto é vocês da igreja que coloca. E, amados, mas foi maravilhoso, mas quando chegou o primeiro orçamento de fio, mas quando chegou, imagina a alegria quando eu peguei no papel que vi tanto número, eu olhava e dizia, rapaz, vem cá, isso aqui é de tudo o quê? E aí o moço que era o arquiteto disse, isso é apenas dos fios para a igreja. Sabia, amados, que a depressão quis bater na minha porta? E eu cheguei e comecei a ficar deitado, calado, cabisbaixo, e Rita de Cássia, aquela que dorme e acorda e o cabelo de maçã, ela começou a achar alguma coisa estranha. Ela disse, ele não é de dormir tanto. O que é que ele está fazendo em cima dessa cama? Aí um dia ela chegou lá, amados, viver com um profeta tem essas coisas, tá certo? E aí o que é que acontece? Né? Eu chego lá, estava lá eu quietinho, não queria ver ninguém, queria dormir eternamente. Que eu disse, rapaz, o que é que eu vou fazer? Porque a primeira coisa que você imagina é como eu vou resolver isso na força do meu braço. Não é verdade? E aí ela chegou, amados, e fez uma perguntinha que foi tão boa. Ela olhou para mim e disse, vem cá, de quem foi a ideia de se mudar para aquela igreja? Eu disse, meu Deus do céu, que pergunta, não podia fazer outra não, já está vendo aqui, enterra logo. Aí eu cheguei, eu disse, Rita, essa ideia não foi minha, foi Deus que tratou no meu coração, Rita. Tu acha que eu ia arrumar sarna para me coçar? Ela olhou para mim, amados, que profeta tem essas coisas, né? Ela olhou assim, ela disse, rapaz, vem cá, se foi Deus que disse, então Deus vai prover tudo o que é necessário para que a igreja funcione. E, amados, a gente está aqui debaixo do milagre. Que um dia eu me encontrei com o pastor Giacomo e disse, pastor, vem cá, 2 mais 2 é 4, não tem, a matemática é uma coisa exata. E como foi que a gente conseguiu pagar as coisas para a gente poder estar aqui na igreja? Amados, foi uma multiplicação que até hoje eu não sei te explicar como foi isso. Aí uma coisa que eu te pergunto, amados, quer dizer que eu fiquei preso àquela incredulidade? Não, amados, eu tive que tomar uma posição de fé. Eu tive que me levantar e dizer, Pai, obrigado, Pai, porque Tu vai suprir as nossas necessidades do norte, do sul, do leste e do oeste, que foi Tu que botou esse sonho no meu coração. Então, Pai, se esse sonho não é meu, é Teu, então toma conta. E sabe o que aconteceu? Você está debaixo do milagre.
Você está pisando em milagre. Você está vivendo milagres. Então, amados, pela fé você vai viver muito mais da parte de Deus, dia após dia da tua vida. Então não deixa, amados, que os teus ouvidos entrem em palavras que peguem e roubem a tua fé. Porque estava lá Jairo, amados, quando ele se encontrou com Jesus, e pessoas se levantaram para estar ali junto e dizer: olha, não perturba mais o mestre, porque a tua filha morreu. Para o mundo, morte não tem mais solução, mas para Jesus, até morte ele tem solução. Dá para entender isso? Então, quando a incredulidade vinha, amados, bater na tua porta, você chega e diz: ei, para, porque eu não vou ficar com aquilo que você está me trazendo. Esses relatórios são de morte. Esses relatórios, eles vão querer abafar a minha fé, mas eu vou ficar e me agarrar com aquilo que Deus me disse. E você vai ver que assim como Deus, através de Jesus Cristo, que é Deus, através de Jesus, foi lá e ressuscitou a filha de Jairo, assim será em cada área da tua vida. Porque, amados, não existe nada a qual a nossa fé não consiga alcançar. Existem, amados, pessoas que não estão crendo. E por causa disso, não estão usufruindo de tudo aquilo que Deus tem. Então se agarra com a fé, porque se você sabe, amados, que se você se agarrar, as coisas vão acontecer, então não largue disso. Faça igual a Rita de Cássia. Eu estava até aqui, estava me lembrando de um tempo atrás. A gente ainda não tinha Daniel, a gente ainda não tinha Isabela, não tinha nenhum dos nossos 3 filhos. E aí um dia, amados, a gente estava indo lá para a igreja, lá em Jaguaribe, e era um domingo de carnaval. E a gente saiu um pouco mais cedo de casa, e quando a gente saiu, amados, aí tinha naquela época aqueles blocos, eu não sei nem se tem mais hoje, que eram os blocos que tinham blocos da Virgem, blocos dos bêbados, sei lá, bloco não sei de quê. E esse bloco das Virgens, amados, é um bloco onde os homens se vestem mulher e as mulheres se vestem homem. E aí o que é que acontece, amados? Quando a gente estava indo a caminho da igreja, eu fui cortar caminho para que a gente não passasse pela concentração que tinha no bloco. Eu não sabia que a concentração tinha sido mudada de lugar. E quando eu entrei, amados, entrei justamente para dentro da concentração do bloco. Quando eu entrei na rua, tinha carro na minha frente. Quando eu fui dar ré, já juntou 2 carros atrás e não tinha mais como eu voltar. Agora eu tinha que esperar para poder passar por lá, para poder ir para a igreja. Agora imagina, no domingo de tarde, eu com a roupa social, de gravata, Rita toda arrumada, e a gente dentro do carro, amados, e passando aqueles homens vestidos de mulher. E cada um que passasse, que dizia uma gracinha. E chegava e olhava para o outro, ei, onde é que está meu bofe? Eu digo: mas menino, sai de ré, rapaz. E cada um que dizia uma gracinha e tudo mais, e até aí estava tudo bem. Até que um mais ousado resolveu fazer o que não devia. E foi pelo lado de Rita, né? E chegou e disse: onde é que ele está? Mas nunca apareceu para levar o leite das crianças, não sei o quê. E quando ele foi passando do lado de Rita, que ele estendeu as mãos para pegar nas minhas pernas, rapaz, deixa eu te dizer uma coisa, eu nunca vi um tapa tão bem dado no braço daquele homem como Rita deu naquele momento. Quando ele deu, amados, aquele homem saiu segurando o braço, olhando para trás. E, rapaz, naquele momento eu me senti tão protegido, que eu digo: rapaz, no meio de uma confusão, quem é que eu chamo? Rita de Cássia. E eu digo: uau, eu sou amado. E, amados, naquele momento eu me senti o homem mais amado da face dessa terra. E aí o que é que acontece, amados? Do mesmo jeito, a gente precisa entender com relação a isso. Deus é bom, amados. Quando a gente entende que as bênçãos que Deus nos deu, a gente protege, dá para entender, amados? Se você entende, amados, que de Rita, eu sou a bênção dela. Eu não sou tua bênção, não. Eu sou Joe. E aí o que é que acontece, né? Rita estava protegendo a sua bênção. E, amados, do mesmo jeito, Deus tem promessa para a minha vida e a tua vida também. Deus sabe, amados, de coisas que precisam acontecer, amados, que Ele já teve no nosso futuro. Então, amados, quando Deus fala algo, não deixa que aquilo que o diabo traga, sabe, venha interferir na tua vida.
Mas se levante, amados, e entenda isso num bom sentido. Meta a mão no diabo, pela fé. E com isso, amados, diga para ele qual é o lugar dele. Porque tem algo que lhe pertence. Tem algo que foi Deus que te deu. E porque Deus te deu, o diabo não vai poder roubar. Então que cada dia mais, amados, a gente viva dessa maneira. Vivendo pela fé. Porque, amados, eu preciso, antes de encerrar, eu preciso somente liberar uma palavra sobre a tua vida. Porque eu sei, amados, que muitas pessoas, elas sabem que esse ano é um ano desafiador para mim e para você, porque todos os anos são. Mas esse ano, amados, nós temos um privilégio de poder andar segundo a palavra de Deus. Porque, amados, Deus te preservou da pandemia, porque Ele tem um propósito para você. Deus te livrou do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, porque Deus tem um propósito para você. Se você ainda está vivo nessa terra, amados, é que o propósito que Deus tem para você ainda não foi cumprido. E eu creio plenamente, amados, que Deus vai fazer com que isso aconteça na tua vida. E eu preciso liberar uma palavra sobre a tua vida. E eu queria que você segurasse ela e não largasse de jeito nenhum. Amém, amados? Então, por favor, feche os teus olhos e vamos orar. Pai, obrigado, Pai, pela oportunidade que Tu nos dás de podermos, Pai, ser Teus filhos e de podermos, Pai, viver na altura daquilo que Tu desejas, Pai. Porque, Pai, como os filhos Teus e com uma autoridade constituída por Ti, eu posso, Pai, liberar sobre a vida dos meus irmãos aquilo que Tu tem, Pai. Eu declaro, Pai, no nome de Jesus, que nada que venha da parte do diabo vai ter êxito sobre a vida deles, Pai. Eu declaro, Pai, que o diabo possa ver dia após dia o sangue do Cordeiro que foi derramado sobre a vida de cada um deles e eles vivam na Tua plenitude. Eu declaro, Pai, que as coisas desse mundo não vão reter e não vão segurar os sonhos que Tu tem preparado para a vida de cada um deles, mas eles vão viver, Pai, na plenitude de tudo aquilo que Tu tem para a vida de cada um deles. Obrigado, Pai, porque o ano de 2023 vai ser um ano, Pai, de destravamento para a vida espiritual de cada um deles. E eles vão viver, Pai, pela fé e vão andar pela fé. E vão viver, Pai, no sobrenatural daquilo que Tu tem, Pai. Porque o diabo não vai ter vez nem voz sobre a vida deles, Pai. Obrigado, Pai, porque o diabo não tem vez nem voz. Muito obrigado, Pai, porque o diabo não tem vez nem tem voz. Eu te agradeço, Pai, de todo o meu coração, porque o diabo não tem vez nem tem voz sobre a vida deles, porque eles são Teus filhos e eles vão correr a carreira que é a proposta para a vida deles. No nome de Jesus, amém. Assim é.